Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos, de volta aqui nessa quinta-feira, logo mais tem jogo da Seleção Brasileira, mas agora tem assunto que está gerando polêmica, né? Já está dando o que falar, porque Felipe Melo se manifestou, fez uma declaração na rede social dele próprio, falando sobre renovação de contrato com o Fluminense para o ano que vem, dizendo quando vai parar de jogar, já definiu, já decidiu, e diz que quer ficar no Fluminense mais um ano. Gente, vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e gol! Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, vai, não custa nada. Clica aí embaixo no botão da inscrição, assim como no like, tanto o like quanto a inscrição. Me ajudam demais e para você não custa nada, é de graça, tá bom? Me dá essa moral aí, galera, fortalece. Muito obrigado a todos vocês. Pois é, rapaziada, falta uma semana para o jogo contra o Flamengo, para o Fla-Flu. O Fluminense treinou já essa semana 3 vezes, né? Voltou ao trabalho na terça-feira, terça, quarta e hoje treinou novamente. E está com uma indefinição na zaga. Né? Thiago Silva ainda é dúvida, é um jogador que não está treinando com o time, não está treinando com o grupo já há alguns dias por conta do problema no calcanhar. Se não jogar semana que vem, qual vai ser a zaga do Fluminense? Thiago Santos e mais um. Quem é esse mais um aí, possivelmente, na ausência de Thiago Silva? Olha, as opções são essas aqui. São Antônio Carlos, são Felipe Melo e Manuel. Além do Ignacio, que chegou recentemente, é um jogador que está voltando de cirurgia. Acho até que o Ignacio tem chance de ser o titular, tá? Porque já está treinando aí há cerca de 10, 12 dias. Normalmente estava à disposição já para a última partida e não foi aproveitado pelo Mano. Mas aí você se pergunta, Felipe Melo, com todo o nome que tem, com todo o tamanho, jogador já de 41 anos, com a carreira, até com a carreira que construiu dentro do Fluminense, bicampeão carioca, campeão da Libertadores, campeão da Recopa. Por que o Felipe Melo não é o favoritaço para essa vaga, né? Para substituir o Thiago Silva, caso o Thiago não possa jogar? E a resposta é óbvia. Felipe vive uma temporada bastante ruim, bastante questionável. Vem de 2 jogos em que entregou a rapadura, né? Contra o Juventude e contra o Botafogo. Para mim, no lance do Botafogo, ele até sofreu falta, mas isso não o inocenta, não o isenta de ter feito uma bobagem, ele ter tentado driblar para trás, né? Ele fez exatamente o que nenhum zagueiro responsável, maduro como ele é, e de categoria como ele já foi, um zagueiro da categoria dele não poderia fazer o que ele tentou fazer aos 40 e poucos minutos do segundo tempo num clássico. Ponto. Independentemente se foi empurrado ou não foi empurrado. Mas aí o Felipe Melo, né, que tem contrato só até o fim desse ano, já está aos 49 do segundo tempo na carreira, deu uma declaração na própria rede social dele. A gente vai mostrar isso aqui e eu vou comentar. Olha aqui o que disse primeiro o Felipe Melo. Vamos botar aqui na tela e soltar aqui. Já passou pela sua cabeça em um dia ser técnico de futebol? Não, assim, eu já tô... obviamente que eu não comecei ainda a minha transição, né? Ainda quero, apesar de ter contrato até dezembro, quero, né, sonho muito poder renovar com o Fluminense o contrato, em jogar um Mundial, né? Mas a decisão já está tomada, né? De parar no final do ano que vem, parar de jogar futebol no final do ano que vem. E logo depois, vamos ver o que eu vou fazer de imediato, mas sim, eu vou me tornar um treinador de futebol. Pois é, falou com todas as letras, português claríssimo aí. Sonha renovar o contrato com o Fluminense, jogar o Mundial, não começou transição ainda para ser treinador, e a decisão está tomada. Vai encerrar a carreira de jogador no fim de 2025. Ou seja, dá a entender que mesmo que não fique no Fluminense, vai jogar mais um ano em algum lugar. E vamos lá, gente. Felipe Melo tem vaga em outro time? Pode ter, pode ter. Até porque a primeira divisão, o futebol brasileiro não é feito apenas de Série A, né? Não apenas de primeira divisão. E a Série A não é feita apenas de times gigantes, né? De times com o padrão do Fluminense hoje, com o patamar que o Fluminense atingiu, sendo campeão atual da Libertadores. Está disputando contra o Z4? Tá. Faz um ano ruim? Sim. Mas é um elenco recheado. O elenco do Fluminense é um elenco com grife, inclusive do próprio Felipe Melo. Então, imaginar o Felipe Melo jogando 2025
num nível alto de competição, numa equipe de ponta, ou pelo menos de um escalão que seja ali supostamente para disputar algo na temporada, como é o Fluminense, ou como deveria ser o Fluminense, fica difícil. Mesmo a gente sabendo que o Fluminense ano que vem não vai disputar Libertadores, dificilmente vai disputar a Sul-Americana, isso aí tem possibilidade, depende da classificação final do Brasileiro, mas o Fluminense ano que vem não deve ter grandes aspirações. Vai jogar o Carioca, vai jogar a Copa do Brasil, que é sempre uma possibilidade, e talvez jogue a Sul-Americana. Felipe Melo seria útil nesse elenco do Fluminense para o ano que vem? Cara, eu não vou aqui desprezar completamente, né, a carreira ou mesmo o momento do Felipe Melo. Mas está difícil para ele, né? Quer ver os números do Felipe Melo nessa temporada? Vou mostrar aqui para eu poder embasar o meu raciocínio e a minha opinião para vocês acompanharem aqui. Olha aqui, ó. Tá aí no Netflu. Com desejo de disputar o Mundial, o Felipe Melo tem números relevantes pelo Fluminense. O zagueiro vive temporada com menos atuações pelo clube. E aí a gente vem aqui para os números, tá? Em 2023, o zagueiro viveu seu ano com mais jogos pelo clube. 2023, ano passado. 47 atuações e 3 gols marcados. E é zagueiro, 3 gols marcados para zagueiro não tá ruim, não. Depois de 38 atuações em seu primeiro ano. Então, em 2022, jogou 38 vezes. Em 2023, dá para considerar o auge, 47 vezes. E agora, nessa temporada de 2024, tem apenas 23 jogos até agora. E nos últimos meses se tornou uma opção na reserva para o segundo tempo. E quando entra ali mais pro finzinho, né, gente? Em 2022, ele foi titular do Fluminense em apenas 13 jogos e muitas vezes como volante. A temporada de afirmação foi ano passado, como zagueiro, quando ele foi escalado 39 vezes como titular. Era titular sempre na campanha da Libertadores, etc. Homem de confiança do Fernando Diniz, dentro e fora de campo. E aí, em 2024, ele tem 19 jogos como titular, mas não é escalado como titular desde o dia 24 de agosto, quando o Fluminense venceu por 2-0 o Atlético Mineiro, lá, né? Venceu jogando em Belo Horizonte. Vocês lembram desse jogo já com o Mano Menezes. Desde então, ele ingressou na reta final contra o São Paulo, contra o Juventude e contra o Botafogo. Entrou no fim desses jogos apenas. E contra o Juventude e Botafogo, como eu já falei aqui, comprometeu grandemente. Acabou sendo meio que responsável direto, pelo menos principalmente contra o Botafogo, responsável direto pela derrota do Fluminense. Durante a última Libertadores, ele voltou a liderar a equipe em bolas longas, melhorou interceptações e cortes, mas o desempenho já caiu em desarme. Bom, gente, números aí, né, mas que resumem o seguinte. Felipe Melo foi muito importante para o Fluminense, tem um nome gravado na história, é um jogador que eu respeito muito pela carreira, pelo que conquistou no Fluminense, pela postura profissional que tem no Fluminense, que sempre demonstrou, pelo comprometimento, pela liderança, pelo quanto demonstra de envolvimento com o clube. Isso é indiscutível, é inegável. Eu acho que Felipe Melo é um ídolo do Fluminense. Claro que há várias faixas de ídolo, né? Níveis de ídolo. Se alguém me perguntar, Ilan, o Felipe Melo é um ídolo do Fluminense? Eu acho que é. Acho que é. Acho que ele marcou o nome de uma forma que o concede essa condição de ídolo. Ah, é um grande ídolo? É ídolo de todo mundo? Certamente não. Mas é um ídolo de bastante gente. Então, um jogador emblemático, um jogador relevante e que tem a história marcada. Ponto. Parágrafo. Outro assunto. Felipe Melo tem condições de ficar para 2025? Eu acho que não. Eu acho que não. Se você tiver um regime estritamente profissional de avaliação, de critério para a escolha dos jogadores para o ano que vem, Felipe Melo hoje, se você esquecer o nome, né, se você esquecer o status que ele conquistou, ele é, no Fluminense, no mínimo a quinta opção para zagueiro. Quinta. Se você usar a lógica, se você usar o bom senso. E é um jogador que custa caro, ele não é um zagueiro com salário ou com status de quinto zagueiro do Fluminense, ao contrário. Provavelmente, tirando o Thiago Silva, ele tem o maior salário, esquecendo o Thiago Silva. Então, é um jogador que hoje tem um custo-benefício para lá de duvidoso, para a gente não chamar de muito ruim, né? Mas é um custo-benefício para lá de duvidoso. Ele hoje tem bola, ele tem condição física, tem condição técnica, tem velocidade, tem resistência, tem condição clínica para ser zagueiro do Fluminense relevante em 2025? Eu acho que não. Acho que não. E, sinceramente, me parece quase um devaneio o Felipe imaginar que o Fluminense vai renovar contrato com ele para o ano que vem. Ele queria continuar a carreira dele, ele tem todo o direito até continuar até os 50 anos. Acho até que ele quer jogar com o filho dele. O filho dele é volante do Fluminense,
do time de aspirantes, estava relacionado ontem contra o Vasco, tem 19 anos. Não, vai fazer 19 agora em dezembro, tem 18 anos. O Davi Melo vai fazer 19 em dezembro. O Felipe deve estar querendo jogar com ele. Mas aí tudo bem, aí você arruma um jogo para ele jogar com ele esse ano, inclusive, ainda. Dá para fazer isso. Bota o Felipe para jogar alguma partida junto com o Davi, bota o Davi para jogar uma partida em cima, né, para entrar faltando 5 minutos, ou fazer um amistoso de despedida do Felipe Melo no fim do ano, para botar ele para jogar com o Felipe. Tudo isso é possível e eu respeito bastante. Respeito muito a história e a postura, novamente, né, é necessário dizer, como homem, como atleta, do Felipe Melo. Mas bola e essas condições extracampo, ele não tem mais para ser um zagueiro em alto nível em 2025. Se ele quiser continuar jogando, eu acho que ele vai encontrar mercado. Há times na Série A de menor expressão, onde ele seria uma atração, inclusive. Há times na Série B, bons times até, de grande torcida, jogando em bom nível, lutando para subir, etc. Então o Felipe tem mercado, mas em grandes times do Brasil, se ele sair do Fluminense, ele vai para um outro grande time, para um outro gigante, eu duvido bastante. Duvido bastante que isso aconteça. Que se o Mário renovar esse contrato, simplesmente vai ser mais uma aberração. Vai ser muito mais, novamente, na base da amizade, na base da admiração, da resenha, porque o Mário tem essa proximidade com alguns jogadores, principalmente os medalhões. Então não faz sentido nenhum Felipe Melo para 2025. Concorda? Discorda? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Larga o like, se inscreve no canal e a gente se vê. Opina aqui. Valeu.